Pronto, gente, estamos ao vivo. Boa noite, prezadas e prezados estudantes do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha, aos demais estudantes de outros cursos que nós temos aqui presentes, Pedagogia, Processos Gerenciais, e também pessoas de fora, comunidade em geral, estudantes de outras universidades, estudantes do ensino médio, amigos, colegas, curiosos, haters, todos aqui presentes na nossa live, que faz parte de um projeto novo do curso de História. Lembrando que não é a aula letiva, não faz parte da carga horária letiva, mas um momento, uma atividade de aproximação entre professores do curso e estudantes aqui da UENG, Unidade de Campanha. A atividade que nós temos hoje faz parte de um conjunto que nós chamamos de História em Diagnóstico. E o episódio de hoje é sobre a universidade em tempos de pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia, situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea. O impacto da crise do coronavírus já é sentido no ensino superior do país. A pandemia fez aumentar o número de alunos que abandonam o curso. Ou seja, vamos continuar a grande saga de debater em lives, das mais loucas lives que estão tendo aí na rede, que a gente está até cansado, né? E mais uma vez nós vamos discutir algo em torno de tempos em pandemia. Dessa vez, a universidade em tempos de pandemia. Bom, gente, para a conversa de hoje, o bate-papo de hoje, nós temos aí a participação dos professores, professora do curso de História da UENG, Unidade de Campanha. Nós contamos aí com a presença da professora Josiane, do professor Márcio, do professor Leon, e para aqueles que ainda não conhecem, o professor Igor. Então, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A UENG surge a partir da Constituição Mineira, em 1989, e hoje ela é a terceira maior universidade do estado, e quando a gente trabalha a quantidade de campus, ela é a segunda maior do Brasil. Em 2014, a UENG, que tinha em torno de 6.200 alunos, passou a ter, da noite para o dia, cerca de 18.200 alunos. Atualmente, a Universidade de Minas Gerais ela possui 115 cursos, espalhados em 20 campos, com cerca de 21.000 alunos, 1.600 professores e 640 técnicos administrativos. Esses cortes da educação, eles afetam muito além do dia a dia da universidade. Eles afetam diretamente a pesquisa e extensão, que são pilares das universidades, mas que têm um contato direto com a população, tendo em vista que tudo que é produzido cientificamente dentro da universidade, ela cumpre uma função social direto com a população. As universidades públicas são pontos-chave do nosso país, é um patrimônio público, pertence a todos nós e são cruciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então é nosso dever, como membros de uma sociedade organizada politicamente, lutar para a manutenção e para a proteção desse bem público. Educação nunca é o problema, educação é sim a solução. Vamos lutar juntos em prol dessa universidade. Lute conosco. Além da Fundação Helena Antipoff, outras 3 instituições de ensino passam a fazer parte da UENG. Elas ficam em Carangola, na Zona da Mata, Campanha, no Sul, e Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Com essa ampliação, a universidade, que é pública e gratuita, ganha quase 3.000 novos alunos e o número de cursos vai triplicar. O governador Antônio Anastasia assinou os decretos e inaugurou o sistema de educação à distância, numa teleconferência com as cidades incorporadas. É mais um passo em favor dessa educação gratuita, de qualidade e inclusiva a favor de todos os mineiros. Senhor presidente, rapidamente, a votação do nosso projeto 3.948, com relação à absorção das fundações para a UENG, eu queria aqui registrar a nossa satisfação em poder apoiar esse projeto, dizer aos nossos amigos lá da cidade da Campanha que estão acompanhando essa votação, assim como vários municípios que têm fundações, são 6 daqueles que estão sendo incorporados, há uma expectativa muito grande
que esta votação aqui, amanhã em segundo turno, possa garantir o que o governo quer fazer, que é agilizar o processo e fazer com que cada uma dessas fundações tenha um apoio e essa estadualização venha de fato atender a demanda. A gente sabe que cada uma delas tem uma situação, uma é maior, outra é menor, uma tem uma estrutura melhor, outra uma estrutura um pouco inferior, uma tem mais débito, outra menos débito. Obviamente nós vamos aqui criar as condições para que cada uma delas tenha um atendimento específico e a solução seja o mais rápido possível. No caso específico da nossa cidade da Campanha, quero aqui compartilhar a alegria e parabenizar o trabalho da deputada Maria Tereza Lara, que também, de forma árdua, de forma consistente na Comissão de Educação, esteve sempre ao lado da defesa desse projeto, tentando agilizar. E hoje teve aqui um papel importante para garantir uma comissão que vai, ao longo desse processo, poder acompanhar. Então fica aqui o nosso registro, parabéns, a expectativa nossa, que diferentemente daquilo que a gente vê na educação do Estado, esse caso específico da UENG possa ter os recursos necessários para a valorização do profissional, para o investimento da educação superior, a exemplo daquilo que a gente tem visto no governo federal, que são os avanços no ensino superior, no governo federal. A gente espera que esta ansiedade, este desejo e este sonho dessas fundações de verem, a partir deste projeto, a incorporação da UENG possa ser de fato uma solução. Essa é a nossa expectativa e será essa a nossa luta aqui na casa. O nosso acompanhamento para que os recursos necessários para a implementação, os investimentos, as melhorias e a valorização dos profissionais para a qualidade do ensino superior em Minas Gerais seja garantido. Parabéns e amanhã espero poder estar aqui novamente junto aos nossos deputados garantindo este avanço e essa conquista. Construímos este ato para mostrar para a população, para a mídia e todos e todas, que as unidades da UENG paralisaram esta semana. Essa paralisação é fruto de uma união do movimento estudantil. E os professores da UENG, afetados pela Lei 100, cobram uma solução para o futuro profissional deles. Esse foi o motivo de uma manifestação que fizeram aqui na Assembleia. Eles também participaram de uma audiência pública. Um protesto diferente na porta da Assembleia. Professores da UENG ofereceram um café da manhã. Depois participaram de uma audiência da Comissão de Educação. Eles querem uma solução para os docentes efetivados pela Lei 100, que beneficiou cerca de 80 mil servidores em Minas. Mas a norma foi derrubada pelo STF. 348 professores da UENG foram afetados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a Lei Complementar 100, legislação mineira que em 2007 efetivou servidores que entraram para o quadro de pessoal do Estado sem concurso público. Os professores querem agora que o Estado reconheça como concursos públicos os processos seletivos feitos para o ingresso na instituição. Nós entendemos que esses concursos obedecem todos os critérios que devem obedecer um concurso. Passaram por provas escritas, didática, prova de títulos. A gente quer esclarecer que a universidade não é uma instituição onde as pessoas entraram pela porta dos fundos. Todos os professores que estão dentro dessa instituição, eles foram rigorosamente selecionados. O governo aguarda a análise da Advocacia Geral do Estado para definir a situação desses professores. Nesse momento, a gente não pode dar nenhuma garantia de continuidade, né? Nós estamos, de fato, aguardando a decisão da AGE. É o parecer jurídico que vai definir. O que não pode é a universidade, de forma unilateral, tomar essa decisão. Ela tem que ser junto com a AGE, junto com o governo, junto com a CEPLAG. Sendo assim, caminhando nessa direção, a universidade não se opõe, desde que não tenha nenhuma objeção jurídica. O deputado Disseu Ribeiro, do PHS, apresentou uma proposta de abertura de cargos comissionados de recrutamento restrito para garantir a permanência dos professores na instituição. O presidente da comissão acredita ser possível encontrar uma solução para os professores. Preciso que a solução seja dentro da legalidade, mas entendo que, havendo condições de enquadrar esse concurso na modalidade de concurso permanente, seria justo
e entendo como legítimo, uma vez que são profissionais que foram selecionados e estão prestando serviços já há algumas décadas. Alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais do campus Frutal ocupam o prédio da instituição desde ontem à noite. Eles querem melhorias para a universidade. A ocupação foi logo depois de uma assembleia. Na lista de reivindicações estão mais recursos para o campus, um restaurante universitário, alojamento para alunos mais carentes e aumento do salário dos professores. São cerca de 200 alunos neste momento no campus e devem ficar até o dia 10 de maio, quando será feita uma negociação do sindicato para saber se a greve continua. Mais informações em nosso site, o g1.com.br/triângulo. Paralisação! Falta pelo real investimento na UENG. E pelo quadro de docentes que se adequem ao perfil de universidade. E nós só podemos levantar essa pauta em todas as unidades. Porque existiu a paralisação. Sendo assim, nós que aderimos à paralisação, queríamos agradecer a todos e todas que aderiram à paralisação, junto com a gente. É importante lembrar que essa é uma luta de todos e todas. Que nós não iremos parar. Enquanto a universidade realmente for pública, gratuita e de qualidade. Meu nome é Cássio, sou professor de História professor do curso de História aqui da UENG, Unidade Campanha. Nós, professores de todas as unidades da nossa universidade, estamos em mobilização, não apenas nos dias 23 e 24, mas já estamos em mobilização já faz algum tempo, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, como a UENG deve ser. Não é uma questão apenas corporativista dos professores. Não é uma luta apenas por melhores salários, melhores condições de trabalho, apesar que isso também faz parte. Mas nós estamos numa luta em conjunto com os discentes, com os estudantes, com os funcionários, com os terceirizados, em defesa de uma universidade pública de qualidade social, inclusive. Nós estamos enfrentando um problema muito grave na universidade e não é de hoje. O que está acontecendo hoje é apenas o estouro de um problema que vem se acumulando há muitos anos. E é por isso que é importante, nesse momento, a gente juntar força, não apenas a comunidade acadêmica, mas também a comunidade de campanha, onde nós nos encontramos hoje. É importante essa mobilização. Eu sei que quem teve a oportunidade de participar da FLIC há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, nós também fizemos um pequeno ato lá para simbolizar a nossa mobilização em defesa da UENG, e nessa semana todas as unidades da nossa universidade estão em mobilização também. Os dias 23 e 24 estamos com as nossas atividades acadêmicas paralisadas e estamos aqui no Herege aproveitando para dialogar com a comunidade, pedindo uma ajuda para a cidade de Campanha em defesa da universidade, para que não haja privatização e para que a unidade de Campanha continue aqui na cidade de Campanha, atendendo o público, atendendo os estudantes desses 3 cursos. Então contamos com a participação, com o apoio de todos vocês em defesa da UENG, que pertence a todos nós. Muito obrigado, gente. Isabela, pois é, nós sobrevoamos aqui a Praça 7, que está fechada neste momento. Aqui se concentram, então, estudantes do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Participam também representantes de sindicatos, servidores, professores, auxiliares administrativos. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, 250 mil pessoas estão neste protesto contra o bloqueio de verbas para a educação. Em outras palavras, gente, esses constantes cortes agora vieram no cerne na carne da gente.
Sem o administrativo não tem como a nossa vida acadêmica, as aulas, toda a parte administrativa, o que faz funcionar a universidade continuar. Então a gente precisa divulgar essa situação, o que está acontecendo. No dia 15, a gente estava informando esses cortes, o Matheus, o Paulo da Pedagogia trouxe essas informações bastante pertinentes, mas a gente não imaginava que seria, de repente agora. O próprio Matheus estava falando, provavelmente no segundo semestre vai vir um corte programado de 30%. Mas agora, hoje, dia 29 de maio, o nosso administrativo na unidade de campanha já parou. Só tem lá os terceirizados. E os terceirizados não podem assumir o papel que era da Bruna, da Rosane, do Wesley, que eram os responsáveis por tudo aquilo funcionar, gente. O que está acontecendo? A Lavínia, a reitoria da UENG, está fazendo de tudo para tentar reverter essa situação, tentando conscientizar o governo, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o governador, o Romeu Zema, de que isso vai parar a universidade se não fizer a renovação desses contratos. E hoje também teve a reunião do Conselho Universitário da UENG, que a gente ainda não tem essas informações. A única informação que nós temos é quando a Joana nos mandou um informe dizendo que esses 3 colegas nossos estavam sendo dispensados porque os contratos venceram e não seriam renovados, informando para a gente que Secretaria, RH e conta estava parado e nem as chaves, os demais que ficaram poderiam ter. Então a situação pegou a gente de surpresa também. Nós, professores, fomos pegos de surpresa. Inclusive alguns professores estão sabendo agora do que aconteceu. Então é importante a gente ver o que a gente faz, porque não é uma questão. A Marli também, da biblioteca? A Marli da biblioteca também, segundo Flávio. Ou seja, as condições de trabalho estão totalmente, sim, não é nem precárias, não há condições. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Gente, a gente sabe que existe uma proposta de fechamento da UENG, de privatização da UENG, da Universidade Pública, não só da UENG, da Unimontes. E nós precisamos reagir. Não é diferente das opiniões políticas, das questões de opiniões de ideias de cada um. Agora o que está afetando é a gente. Não importa como a gente pensa diferente, está afetando todo mundo. Desculpa a expressão, a água bateu na bunda. Já entrou. Se retomar aquele movimento de 2019, eu estava lá em São João, né? E aí o contrato foi suspendido. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, sabe? E aí os meninos, o Cássio me mandou mensagem desesperado. Os meninos mandaram mensagem, eu falei, Cássio, tira todo mundo de sala de aula. O Cássio, eu já ia fazer, mas não sei se o pessoal vai aderir. Aí eu falei, não, vamos tirar os meninos de sala de aula. Comecei a mandar mensagem para meus orientandos. Na época não existia o NEPEM, mas já existia o grupo de extensão, né? E eu tinha 6 orientandos naquela época, de TCC. E mais a Tamires, a Andresa, que na época não eram minhas orientandas de TCC, tá? A Tamires foi depois, né? Mas eram minhas bolsistas de extensão, assim, e o Vinícius. E aí eles começaram a se organizar, o Cássio foi mobilizando, eu tava lá em São João. Era um dia que eu não dava aula aqui, né? Eu chegava só no final da semana e eles tomaram as ruas, assim. E foi muito doido, porque a antiga secretária de Cultura queria atropelar o Cássio. Vou te falar, a UENG você não vai fechar. Vou te falar, a UENG você não vai fechar. Vou te falar, a UENG você não vai fechar. Vou te falar. Servidores da Rede Estadual de Educação fizeram uma assembleia na praça em frente ao Parlamento Mineiro. Deputados estaduais, federais e professores de todo o estado participaram do encontro. Eles acompanharam a reunião do plenário que derrubou o veto do governador ao projeto que fixa o reajuste salarial dos servidores do executivo. Romeu Zema não concordou com o adicional que ultrapassa os 10,06% de recomposição incluído pelos deputados no texto. Os servidores decidiram suspender a paralisação, que começou no dia 9 de março, e entrarão em estado de greve. Eles vão entregar um documento ao governo do estado pedindo a promulgação do projeto de lei que foi aprovado pelos deputados. 11 docentes das 2 universidades estaduais, a UENG e a Unimontes, estão em mobilização também. Nós da UENG entramos em greve desde o dia 18 de março, decidido uma assembleia que bateu recorde de participação. Nunca na história da UENG, lógico que a UENG levou muito, uns 5 anos, né? Mas nunca na história da UENG teve uma mobilização tão forte e um desejo, uma vontade da categoria de ir para a luta.
Eu gostaria até depois de passar a palavra para vocês da Rede Base, para explicar também as pautas, mas, por exemplo, na questão das universidades estaduais, a nossa pauta está na questão da valorização profissional, com o cumprimento do acordo de greve, uma greve que nós fizemos em 2016, que o governo não cumpriu, que tem a ver com as incorporações, das certificações, novo plano de carreira, o aumento da dedicação exclusiva, o problema salarial dos nossos ensinamentos básicos, que são registrados desde 2012. Eu lembro que na Rede Base houve algumas conquistas nesse período, mas no ensino superior a gente está atrasado desde 2012, gerando um acúmulo de perdas inflacionárias na ordem de 71% do nosso ensinamento básico. Então nós lutamos aí por um reajuste decente que valoriza a carreira. Nós temos outros pontos, como por exemplo a nomeação dos já concursados, que estão inclusive cumprindo função dentro da universidade, mas sobre contrato precário, vínculo precário de trabalho. Nós queremos a nomeação dessas pessoas. E trazemos outras demandas também, que aparentemente não tem a ver com os docentes. Como por exemplo, a gente está querendo, além de concursos para docentes, concursos para técnicos e analistas administrativos, que praticamente não existe em toda a universidade. A gente quer esses concursos, e muitas vezes nós docentes assumimos tarefas burocráticas de técnicos e analistas por falta de pessoas. Olá, tudo bem? Desculpa a velocidade, já que eu sou professora. Pode vir, eu parei para poder ouvir o que estava falando. Uma coisa muito importante em relação aos estudantes, que a gente tem aqui 4 estudantes aqui, é a luta para o aumento das políticas de assistência estudantil. Meu nome é Mani Coiatê. Eu sou uma griote. Vocês sabem o que é um griote? Não? Eu sou uma griote, assim como a minha mãe era uma griote, e o pai dela era um griot, o avô dela era um griot. Então eu sou a 7ª geração da minha família de griots e griotes. Griotes e griots eram os contadores de histórias africanas. Então eles eram tão importantes na África que acreditava-se que um griot, quando morria, ele era enterrado dentro de uma árvore para que ele renascesse, para que ele nunca morresse. Porque o importante é que a história nunca morra. Mas voltando à minha história. Vocês gostam de história? Edital 26/2018, unidade campanha História. Edital 27/2018, unidade Carangola História. Edital 28/2018, unidade Divinópolis História. E edital 29/2018, unidade Passos História. Cássio Ideu Diniz Iro. Josiane de Paula Nunes. Leon Frederico Kaminski. Igor Klein Belchior. Problemas técnicos. Então, nossa atividade é a abertura, né, do nosso ciclo, né, de palestras, A Ditadura em Minas Gerais. É com grande prazer que eu recebo vocês nessa live. É a primeira live de um programa
que eu estou começando agora. Na verdade, eu estou começando agora tudo. Até o meu emprego na Universidade do Estado de Minas Gerais, eu comecei este ano. Então, é um laboratório novo, com projetos, ainda projetos dos projetos, né? Eu não posso dizer que há um projeto consolidado. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Estamos começando aqui a nossa live de apresentação do GRUISED, Grupo de Pesquisa em História Social da Educação, discursos, práticas e experiências coletivas e organizacionais. Sejam muito bem-vindos em mais um evento conjunto, SEMEC, SEMUD. Estou muito feliz, acho que já está virando uma rotina apresentar esses eventos SEMEC, SEMUD. E hoje, de uma forma muito especial, abrindo a 5ª Semana Nacional de Arquivos, um evento extremamente importante, simbólico. Então, dá prosseguimento à defesa. E eu vou passar a palavra, então, primeiro para... É nossa convidada, mas ela é mais da casa do que eu sou, então é até difícil chamá-la de convidada, mas é hoje a nossa convidada. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Edna. Professora Edna, fique à vontade. Tem que ligar o áudio, né? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês, nesse momento que é tão importante para todos os discentes, né? O momento de apresentação dos trabalhos. O trabalho da Brenda me lembra muitas questões que nós vivemos aí, inclusive junto à Fazenda Pedra Negra, e as propostas que a gente tinha de elaboração de propostas de intervenção que foram feitas e que a gente tinha projetos também para fazer outras, enfim. Então, é uma memória muito agradável, né, uma memória muito boa, né, lembrar de tudo que a gente já conseguiu fazer em parceria com a Isaura, né, que é uma pessoa luminosa, a dona da fazenda, atual proprietária. E eu queria dizer o seguinte, gostei muito da proposta, né? Eu quero, antes de falar qualquer coisa, né, antes de bater, né, Brenda, dar os parabéns pela proposta. Eu me lembro da Brenda como minha aluna orientanda no projeto de extensão na Escola Benedita Roquim, em que a gente falava justamente sobre educação e história com os alunos de uma escola da periferia aí de Campanha, e foi um trabalho muito legal, primeiro porque envolveu, né, o fazer, o buscar novas formas de alcançar o conhecimento, de trabalhar esse conhecimento com crianças, né, e um projeto que uniu alunos do curso de História e alunos do curso de Pedagogia. Então, era um projeto muito interessante, e uma das propostas que a gente teve foi trabalhar a ideia dos brinquedos antigos, trabalhar a historicidade através de brinquedos antigos, brincadeiras antigas. A gente teve o apoio todo da Secretaria de Educação, né, do município, bem como da diretora da escola. Então, foi um trabalho bem legal, né? A Tamires participou também desse projeto, o Paulo Aires, que agora é aluno do curso de História também. Então, foi um projeto bem interessante. Boa noite aos familiares que estão nos assistindo aqui. Boa noite a todos os formandos de todos os cursos, aos professores, mestres e doutores, ao todo o corpo técnico administrativo da unidade de campanha, e de forma especial à diretora Josiane e ao nosso vice-diretor da unidade de campanha. Eu pretendo ser breve no meu discurso, porque é difícil conter a emoção, né? Vamos lá. Nós, formandos de História, né, infelizmente hoje apenas 2 pessoas, né, mas sintam-se representado o restante da turma, que por algum problema não conseguiu formar junto com a gente, colar grau, mas esteve até o fim durante esses 4 anos. Nós, formandos de História, nos acostumamos a chamar de guerreiro,
porque nossa turma passou por momentos muito difíceis durante esses 4 anos de faculdade. Nós vivenciamos um período de transição de uma faculdade, de uma unidade, de uma consolidação de um corpo docente efetivo. E, anterior a isso, a gente vivenciou uma ausência de professores, né? E a insegurança sempre fazia parte para a gente. Até 2019, não havia qualquer auxílio estudantil. As bolsas de pesquisa eram poucas. E hoje, 4 anos que passaram, a gente vê essa grande melhoria. Então, poder fazer parte disso junto com a nossa turma é muito gratificante. Se eu pudesse definir em poucas palavras o que foi essa turma de história, né? Nós 6, na verdade, agora nós 2 que estamos colando grau no dia de hoje, seria cumplicidade. E essa cumplicidade foi importante para fazer com que a gente chegasse até o dia de hoje. Mesmo que uns opinavam mais ativamente do que outros, a gente sempre se unia para levar as nossas demandas aos professores. A gente sempre se unia para poder conquistar aquilo que a gente queria de forma pequena dentro da universidade. Principalmente durante o ensino remoto, quando a situação ficava complicada, com tantas atividades para fazer, com tantas demandas, com a novidade da pandemia que abalou todo mundo, a gente se uniu ainda mais, né? E isso nos fortaleceu de forma diferenciada, porque a nossa turma foi diminuindo ao longo do tempo, e nós 6, e de forma especial a Maura, que está formando junto comigo, conseguimos chegar até o final, conseguimos chegar até esse momento agora. Foi a nossa cumplicidade que fez com que chegamos até aqui. Cumplicidade porque quando a dificuldade batia para sempre um procurava o outro para pedir ajuda em alguma coisa, seja na matéria, nas atividades e até mesmo em assuntos pessoais. Nós criamos laços de cumplicidade. Sempre fazíamos esforço para ajudar um ao outro, presencialmente, pelo WhatsApp. Não faltava apoio um do outro. Então, me permita falar um pouquinho da Maura, que está aqui colando grau junto comigo. A Maura sempre foi imbatível em representar a nossa sala, e não só a nossa sala, mas todos os discentes do curso de História, né, como representante do colegiado, como representante do centro acadêmico, né, levando nossas reivindicações, nossas reclamações diretamente aos professores e aos diretores, tomando lapada em nome dos alunos do curso de História e principalmente em nome da demanda de nossa sala. Ela sempre agiu como intermediadora mais séria dos problemas que eventualmente aconteciam. Teria que poder mencionar um pouquinho de cada um dos 6 que chegaram até o final da turma de 2018, mas eu vou focar apenas na Maura, que está falando do grau agora. Enfim, eu quero finalizar esse discurso da forma como nós iniciamos a nossa carreira aqui na nossa graduação. Com pergunta. Com pergunta que antes nós fazíamos tanto esforço para tentar responder. O que é história? História é uma ciência? Somos objetos ou sujeito da história? A história é cíclica ou linear? Seremos nós, historiadores, guardiões da verdade? Hoje sabemos responder todas essas perguntas sem hesitar. Também sabemos que essas perguntas não são tão importantes quanto quando aprendemos a fazer perguntas mais elaboradas, quando passamos a questionar o presente e o passado, quando olhamos para um objeto de estudo, quando vamos para as fontes e quando uma série de fatos, de incongruência, de lacunas nos perturba, na tentativa de reconstruir minimamente o passado, na tentativa de mapear as ações humanas ao longo do tempo. Aprendemos durante esses 4 anos que é possível tornar o ensino de história mais prazeroso, mais dinâmico e menos decoreba. Encerramos nossa formação com a certeza de que teremos ótimos professores, qualificados para explorar as possibilidades que o ensino de história tem como ferramenta.
e, sobretudo, estamos formando com a plena consciência do papel como educador na sociedade. Sabemos de nossa responsabilidade em formar novas gerações e o compromisso com a história, com fatos e com a ciência. Por fim, eu quero agradecer em nome da turma, todos os professores, né, por todo o carinho, por todo o afeto, por toda a atenção, por todos os cafés tomados nas cidades de campanha. Jamais esqueceremos de cada momento, de cada conversa pessoal, de cada acolhimento que fizeram por nós. Somos eternamente gratos e os outros colegas que não puderam colar grau sintam-se representados também. Quero agradecer também aos colegas que passaram rapidamente pela nossa trajetória durante esses 4 anos. Né? Por fim, somos profundamente gratos pela maestria das aulas e principalmente por gerar em nós um pensamento crítico, um pensamento humanizado. Né? Por fim, eu só quero dizer de forma bem pessoal que eu sou muito grato de estar me formando como professor de história, me tornando também um historiador dentro de uma universidade pública. Né? Não foi simples entrar na universidade pública. Durante os 4 anos foi desafiador, mas o diferencial que a unidade da UENG possui foi preponderante para que eu chegasse até aqui. Então, em nome de toda a turma do curso de História, da turma de 2018, eu agradeço a unidade e todos aqueles que de alguma forma estiveram envolvidos. Obrigado. Ou dos docentes, ou no meu WhatsApp pessoal, mas, por favor, não deixem de fazer isso amanhã, e mais tardar, ou até depois de manhã, porque enquanto as coisas estão frescas na cabeça, senão depois a gente esquece também o que cada um falou. Márcio, então, a reunião está gravada. Essa contribuição. Oi, Cássio. A reunião está sendo gravada. Ô, Márcio. Ela falou comigo que ela não faz. Oi. Pega o vídeo gravado dessa reunião, liga lá na sua televisão lá atrás, acende as velas, pega uma taça de vinho e assiste. Não vou assistir não. Porque eu fiquei meio que fazendo esse raiva. Vamos terminar a reunião, pelo amor de Deus. Eu me matar, eu falei assim, que sábado do mundo, sexta reunião de Você não vai fechar. Vou te falar. A UENG você não vai fechar. Vou te falar. A UENG você não vai fechar. Vou te falar. A UENG você não vai fechar. Paga educação, Zema! Paga educação, Zema!